Sem sombra de dúvidas, uma das ferramentas de trabalho mais importantes para um químico, para uma química, dentro de um laboratório, é a tabela periódica dos elementos químicos. Essa ferramenta, esse instrumento é fundamental para aquelas pessoas que desejam trabalhar na indústria farmacêutica e na indústria química com a produção de vacinas, medicamentos, ainda dentro da indústria de cosméticos e de produtos de higiene pessoal, com a fabricação de sabonetes, com a fabricação de shampoos, perfumes, etc. O vídeo de hoje busca trazer informações introdutórias a respeito das 18 famílias, ou seja, das 18 colunas que constituem a tabela periódica e também dos sete períodos, as linhas horizontais que constituem a tabela periódica. Além disso, quero trazer informações também a respeito dos 3 tipos básicos de elementos químicos encontrados na tabela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Solta a vinheta. Quando falamos em periodicidade, estamos nos referindo a fatores que se repetem ao longo do tempo. Por exemplo, estações do ano se repetem em intervalos regulares de tempo. Quando falamos em dias da semana, eles se repetem em prazos praticamente exatos de tempo. As fases da Lua, igualmente. Dentro do contexto de tabela periódica, quando falamos em periodicidade, também estamos nos referindo a fatores que se repetem, mas não estamos levando em consideração o fator tempo. O que provoca a repetição de características dos elementos químicos dentro da tabela periódica é o crescimento do número atômico. Atualmente, a tabela periódica ela é organizada na ordem crescente do número atômico. E o que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que um elemento químico possui em seu núcleo. O próton é a partícula positiva do núcleo do átomo. Ao lado dele, muitas vezes, você vai encontrar o nêutron, que é uma partícula sem carga. E então o núcleo do átomo é composto por prótons e por nêutrons. E girando ao redor desses prótons e nêutrons, nós temos a eletrosfera, onde você encontra os elétrons com carga negativa. O número de prótons de um determinado tipo de átomo, de um determinado elemento químico, ele nunca se repete. Então, o número atômico 1 é exclusivo do hidrogênio. O número atômico 2 é exclusivo do hélio. Ou seja, o número atômico é a identidade, entre aspas, é o DNA daquele elemento químico, não se repetindo para nenhum outro tipo de elemento químico. É isso que define quem é o elemento químico. Atualmente, então, a tabela periódica é organizada na ordem crescente do número atômico, começando do mais simples, o hidrogênio, número atômico 1, e indo até o número atômico 118, como nós veremos em alguns instantes. As propriedades periódicas vão se repetindo, como por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e também a densidade dos elementos químicos conforme o número atômico vai variando. Uma das primeiras pessoas na história da humanidade a ter a ideia de reunir os elementos químicos, colocando mais próximos aqueles que tinham características físico-químicas semelhantes, foi o químico russo chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pesquisem na internet a respeito de Mendeleev. No tempo de Mendeleev, eram conhecidos apenas cerca de 70 elementos químicos e havia várias propostas da comunidade científica de como organizar esses elementos conhecidos, fazendo listas em ordem alfabética, fazendo listas na ordem em que os elementos químicos iam sendo descobertos. Havia várias propostas.
havia várias propostas. Um dos primeiros a propor que a massa atômica era um fator importante para colocar mais próximos certos elementos químicos e também que suas características, suas propriedades físicas e suas propriedades químicas eram relevantes para nós irmos agrupando esses elementos químicos, foi Mendeleev. Ele pode ser considerado, entre aspas, o pai da tabela periódica. Porém, a tabela periódica de Mendeleev era bem diferente da tabela periódica atual. Um dos principais fatores de mudança foi que um outro pesquisador chamado Moseley ele teve a ideia de organizar os elementos não na ordem constante, não na ordem crescente, desculpem, não na ordem crescente da massa atômica, mas sim na ordem crescente do número atômico. E isto fez uma profunda mudança. Mas tanto Mendeleev, com a sua primeira ideia, a primeira proposta de tabela periódica, e Moseley, com a proposta de organizar a tabela em ordem crescente do número atômico, são pesquisadores de fundamental importância para chegarmos no contexto que nós vamos passar a descrever a partir de agora. Quando você vai fazer a leitura de uma tabela periódica, alguns fatores são muito importantes. O primeiro que eu quero destacar para vocês está aqui representado. Veja, você está vendo aí o número 3, que é o número atômico, a quantidade de prótons do núcleo do elemento químico. Você está vendo o Li, que é o símbolo químico. E abaixo do Li está escrito lítio, é o nome do elemento químico. E abaixo da palavra lítio está escrito 6,94, que é a massa atômica desse elemento químico, entre aspas, o seu peso atômico. Peso e massa são, porém, fatores diferentes do ponto de vista químico e também do ponto de vista físico. Bom, nós vamos começar a nossa análise da tabela periódica falando desses números que aparecem em cima das colunas. As colunas são as estruturas verticais. Essa primeira coluna nós temos o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Essas colunas que nós observamos são também chamadas de famílias. Essas colunas, essas famílias ou grupos, elas aparecem 18 vezes na tabela periódica. Temos a família 1, a família 2, a família 3, a 4, até chegarmos à família 18, tá bom? Então nós temos aí 18 colunas, ou seja, 18 famílias, 18 grupos na tabela periódica. 18 grupos na tabela periódica, indo da família 1 até a família 18. Mas além disso, nós temos também os chamados 7 períodos. Os 7 períodos são as chamadas linhas horizontais. O primeiro período é o menor deles, composto apenas por 2 elementos químicos. À esquerda você tem o hidrogênio, que nós já vimos agora mesmo. Você tem à esquerda o hidrogênio. E à direita você tem o hélio. Esse é o primeiro período. O segundo período você tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Esse é o segundo período. Se você está observando bem, nós chamamos de períodos as chamadas linhas horizontais. Eles são 7 períodos dentro da tabela periódica. Estes 7 períodos representam para vocês a quantidade de camadas eletrônicas que um elemento químico possui. Quem é do primeiro período tem apenas a camada K. Quem é do segundo período tem a camada K e a camada L. Quem é do terceiro, K, L e M. E assim sucessivamente até o sétimo período, que tem os elementos químicos colocados no sétimo período apresentam todas as camadas eletrônicas. Elas não estão todas completas, mas elas estão todas presentes, as 7 camadas eletrônicas. Muito bem. Quando falamos em tabela periódica, é importante destacar também os 3 principais tipos de elementos que ocorrem na tabela periódica. À esquerda, aqui representado em verde, e ao centro, aqui representado nessa cor, acredito que seja marrom, né?
Então, em verde e em marrom, você está observando o grupo daquilo que nós chamamos de metais. Os elementos químicos conhecidos como metais apresentam um brilho característico, é o brilho metálico, refletem a luz de uma maneira muito específica. Lembrem, por exemplo, da prata ou do ouro, o brilho específico que apresentam. Eles refletem, além de bem refletir a luz, eles conduzem bem o calor e a eletricidade. Por outro lado, aqui acima e à direita, alguns deles representados em amarelo, acima e à direita, nós temos os chamados não metais. Tem propriedades físico-químicas praticamente inversas ao dos metais. Então, os não metais, também conhecidos como ametais, eles serão opacos, não refletem bem a luz. Quando submetidos à pressão, eles se tornam quebradiços, ao contrário dos metais que, quando submetidos à pressão, podem formar lâminas, maleabilidade, ou podem formar fios quando aquecidos e esticados, é a ductilidade. E os ametais não, eles se tornam quebradiços ao serem submetidos à pressão. Além disso, eles são isolantes térmicos e elétricos. E finalmente, na família 18, apenas essa última, a família 18, aqui à direita, composta pelo hélio, pelo neônio, pelo argônio, pelo criptônio, pelo xenônio, pelo radônio e pelo organessônio, são os chamados gases nobres. Os gases nobres, é raro você encontrar uma substância química, uma fórmula química com a presença dos gases nobres. Esses gases são chamados nobres porque eles são elementos químicos que já apresentam sua camada de valência completa, sua última camada completa, e, em geral, eles não vão fazer ligações químicas, ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Em geral, eles não realizam essas ligações, uma vez que sua última camada é completa. Raramente isso vai acontecer. Veja bem, quando eu digo raramente, não quer dizer que isso nunca aconteça. Existem raras substâncias químicas com a presença de gases nobres em sua fórmula, mas isso é menos comum de acontecer. Resumidamente, então, nós conhecemos dentro da tabela periódica os chamados metais, os ametais e os gases nobres. E aí você pode virar e perguntar: professor, e essas duas linhas representadas em roxo aí embaixo? A primeira deles, que inicia com o lantânio, observem para vocês verem, o lantânio tem número atômico 57. Começando do lantânio e indo até o número atômico 71, o número atômico 71 é representado pelo lutércio. Eles são é a chamada série dos lantanídeos. Os lantanídeos, eles ficam inseridos aqui no sexto período da tabela periódica. Notem, do 57 ao 71, ficaria aqui no sexto período dentro dessa posição. Por sua vez, abaixo do lantânio, nós temos o actínio, começando com o número atômico 89 e indo até o laurêncio, com o número atômico 103. Do actínio até o laurêncio, nós temos então no sétimo período, a posição que eles ficariam vai ali do 89 até o 103, também dentro da tabela periódica. É a série dos actinídeos. Essa ferramenta, esse artifício, destacando eles aqui embaixo, permitiu uma melhor visualização, inclusive uma melhor organização da tabela periódica. Ao todo, então, a tabela periódica é composta por 118 elementos químicos, começando no hidrogênio, número atômico 1, já falamos dele, e terminando aqui, ó, no 118. O 118 recebe o nome de organessônio. É um nome recentemente batizado, um nome diferente, não é mesmo? Pessoal, eu não vou me estender com esse vídeo é apenas introdutório. Eu quero que vocês aprofundem seus estudos a respeito disso. É uma apresentação básica, uma apresentação inicial da tabela periódica. Espero ter ajudado, dando créditos aí para quem divulga material científico sem fins lucrativos na internet. Se vocês quiserem pegar essa tabela e conhecer outras tabelas também, busquem no www.tabelaperiodica.org. Ela é para download gratuito e também para divulgação gratuita para fins educativos, se não for fins comerciais. Se for do seu desejo, você consegue acessar também esse QR Code. Forte abraço, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima!